It's falling apart, and time brings your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world. We fell out of love and both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. It only made us closer until July night. But I see her in the back of my mind all the time. It's like a fever, like I burn like the sun. Did I cross the line? Aê, tudo bem, gente? Esse é mais um vídeo do nosso canal. É um prazer rever vocês. Já faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Tô com saudade de mim. E aí, você que tá me acompanhando, comenta aí no meu canal, não deixa de me assistir, não. Hoje eu venho falar aqui de relatos de atividade. Lembra que eu fiz o vídeo anteriormente, parte um? Foi do meu primeiro estágio 1. Hoje eu vou fazer do estágio 2, gente. Bom, o assunto que eu venho falar aqui é acerca das minhas atividades empenhadas nesse estágio. Eu gostaria já de relembrar para vocês que eu não estou. Que eu estava em uma antiga escola, que foi o Francisco Menezes, e atualmente eu estou numa escola que é mais perto de onde eu moro. Aqui é a Úrsula Catarina. O meu estágio 2 ele continua sendo acompanhado pelo professor e orientador Leandro dos Santos Gonzalez. O ano da realização do estágio, né? Caso esse vídeo no futuro alguém esteja assistindo, né? Do semestre de 2025.1, do primeiro semestre do ano. E agora, como eu já estou finalizando o semestre, eu preciso reapresentar as atividades que foram desenvolvidas durante esse estágio. O estágio 2 é feito por mim, Raíssa Amara Guzmão Santana, lógico. Ele foi realizado na Escola Estadual Úrsula Catarino. É uma escola de ensino fundamental. 2 atua com as seriados entre o sexto e nono ano. Eu suportei as turmas de nono ano e um dia só tive uma aula extra com o oitavo ano. Eu administrei para as aulas, para as turmas do nono A, nono B e nono C. E o oitavo C, que teve uma aula de reposição e aprendizagem, né, como um modelo, como uma, uma atividade, né, de oficina da própria escola, né, para poder acelerar os alunos e tal. E como meu objetivo era suportar a disciplina de uma professora Núbia Leite, né, a qual eu fiz acompanhamento das disciplinas no ambiente escolar. Então, ela tinha disciplinas de português e inglês. Então, eu acabei tendo contato também com essas turmas de oitavo ano, porque ela também era docente. E como o meu projeto era voltado para a apresentação de tecnologias digitais, seguimos esse, esse esquema, né? Enfim, a instituição, né, não muito grande, que nem um central da vida, mas é uma escola antiga, né, uma escola pública. Ela recebe esse nome como Úrsula Catarina, porque é uma escola que é, foi doada, né, para o estado daqui da Bahia. E em homenagem à professora Úrsula Catarino, recebemos a escola é titulada como Escola Estadual Úrsula Catarino. Ela se encontra aqui no centro, gente, de Salvador, aqui perto da Piedade, para quem não sabe. É uma escola, né? É uma escola pública, né? Como qualquer uma outra, em seu tamanho menor e dentro das suas particularidades aqui. Outra questão, a escola ela tem, na verdade, tudo que é sobre escola você tem espalhado, né? Desde o projeto de fundação, sobre a missão. A missão deles fica bem exposta lá, que aparece assim: nossa escola tem por missão assegurar um ensino de qualidade, formando alunos democráticos capazes de interagir de forma crítica, reflexiva, utilizando diferentes fontes e informações para a construção do conhecimento. E a visão deles, gente, é o seguinte: ser um diferencial na comunidade pela qualidade,
compromisso, eficiência e eficácia do nosso ensino, promovendo a inclusão de portadores de deficiência no processo de ensino e aprendizagem, formando cidadãos éticos numa gestão participativa. Essa é a visão. Enfim, chegamos à parte, né, do nosso cronograma de atividades. Bem, o objetivo do relato de atividades é que é primordial para descrever a execução e a importância das produções didático-pedagógicas realizadas, sendo parte integrante deste relatório acadêmico. Então, o objetivo, agora que eu ter o objetivo, eu vou falar um pouco, né, do meu quadro, né? Como ficou o meu quadro de atividades de autoria própria, um quadro realizado por mim, Raíssa Samara, neste ano de 2025 para esse semestre em relação à disciplina que eu fiquei acompanhando em sala de aula. Bom, no primeiro momento, a atividade realizada foi de observação. Existem 3 tarefas de observação. Entre elas foram conhecimento do ambiente escolar, que eu precisava ter noção do ambiente, conhecendo a instituição. Então, foi um dia para conversar, para conhecer a instituição, sim. Aí, depois eu fui um outro dia, gastei mais 1 hora, para fazer as diretrizes da coordenação, seguindo, observando, ouvindo os aconselhamentos, né, conversando com o coordenador e tal, da escola, para que ele me orientasse e depois ele definisse qual seria o profissional que eu iria acompanhar em sala. Então, depois dele ter conversado comigo, pegou meu número, aquela ladainha mesmo, de sempre, tive reunião de planejamento com o docente escolhido, que foi a Nubia Leite. Então, a partir do momento que sentamos para verificar, né, quais formas que eu teria de abordar dentro da sala dela, como poderia suportar as aulas dela, de que modo eu poderia articular o meu conhecimento, as minhas ferramentas, né, a aula dela, ela foi lá e me solicitou presença. Então, a partir de então, comecei as minhas atividades no dia 10/6, né, como aparece aí no nosso quadro, vou exibir novamente, se não exibir. E no primeiro momento eu conheci a turma, né, tive a minha apresentação do material de aula e realizei uma prática demonstrativa. Atividades bobas, apresentei o Kahoot, ferramentas que a gente poderia utilizar, perguntei se eles tinham algum conhecimento, né, comecei a colher informação da turma, né, verificando se eles gostavam de jogos, quais tipos de jogos eles usavam, quais redes sociais. Então comecei a especular um pouquinho o ambiente ao qual eu tava pisando, né, que ninguém vai de qualquer forma. Então, minha primeira aula foi mais conhecendo, né? Sabendo o nome dos alunos, tendo contato com eles, me apresentando para eles, né? Então, foi bastante interativa. E nesse meio da aula eu abordei o conteúdo, né, de sala, ortografia, apresentei um pouco de pontuação, verificando o nível deles mesmo. Então, realizei uma atividade de cartas digitais e um jogo de forca. Foi uma atividade bem simples, mas que foi relevante para eles. E então, na segundo dia de aula, eu fiz uma aula gamificada, que foi de cartas digitais, como eu já tinha falado, uma nuvem de palavras sobre o assunto colocação pronominal. Em média, eu ficava assim na escola umas 4 horas e 45 minutos, porque eu tinha aula. O primeiro horário, 2 primeiros horários, eu tinha aula com uma turma de nono ano C. No segundo horário, eu tinha uma aula com um ano A. No terceiro horário, no caso, né? Porque são 2 de uma turma e uma de outra. E depois do quarto e quinto horário, eu já ficava com as turmas do nono B. Não sei, aliás, não sei, porque a primeira acho que era. Não sei. Não sei, não importa. Mas era o nono ano. Enfim, eu sei que acompanhava as turmas de nono ano. E depois desse primeiro dia, depois dessa aula, eu tive uma outra aula, que foi outra aula de gamificação usando o Kahoot. Muito bom. O Kahoot eu usei também para colocações pronominais, para eles identificarem as frases, a presença de pronome, como é que as regras gramaticais, todas essas pautas foram abordadas. E também trouxe uma problematização em relação à colonização nesse dia. E tive uma aula extra também, que foi um Kahoot voltada para verbos regulares e irregulares, na escola com a turma de 8º ano, que foi uma aula extra, porque eu não tinha como cumprir carga horária total com as turmas de 9º ano, então, para que fosse dentro do prazo, a professora conseguiu me incluir para que desenvolvesse uma atividade. Foram acordos, façam acordos valem muito a pena.
Outra coisa que eu quero trazer aqui, sim, a gente também fez uma aula gamificada voltada para a mostra de arte, um projeto da escola, né, de cunho interdisciplinar que tinha como tema a herança africana do Brasil. Então eu tive que me fazer o reboleixo, né, me requebrar, para desenvolver atividades que fossem voltadas com esse assunto, né, historicidade, né, brasileira e como apresentar. E qual foi o meu insight? Sabe o que eu fiz? Peguei, fiz uma amostra de arte para eles. Mostrei como a indústria cinematográfica estava se relacionando com essa temática e como é que nos dias de hoje ainda conseguimos abordar esses temas. Então eu trouxe desenho Kirikou, trouxe o Mundo da Karma, trouxe a Pantera Negra, o filme, trouxe Milton Santos, que é um músico e compositor brasileiro, né? Revolucionário, mas que eu trouxe o nosso astro, né? O mais conhecido como Pelé, né? O Herantes, Edson Arantes de Nascimento. E falei, né, um documentário, né, uma breve história, né, falando da vida dele e tal. Eu nunca trouxe tudo, mas assim, cortes, né, de cada cena, né? Depois de eu ter apresentado o conteúdo, explicado um pouco, né, que foi a pedido da professora, eu ainda vim com atividades, né, de construção, para que eles também desenvolvessem e depois a gente apresentasse na Semana de Arte da escola. Então foram 13 atividades realizadas por eles como projeto final da minha atividade de estágio 1. Uma foi uma nuvem de palavras construída por eles, com palavras que se tivessem associação a a herança africana do Brasil, né? Como é que como influencia na nossa cultura. Então eles traziam palavras que tinham associação, tudo trans, cabelo, tudo voltado para esses recortes, né? E também um mural no Trello. A gente construiu o pensamento. Eu trouxe pensamentos enxutos, né, de cada aluno, né? Cada um trazia sua reflexão e se identificava aí o nome da turma. Então, tive um apanhado disso para que depois fosse exibido na escola. Tanto a nuvem de palavra quanto o mural do Trello. Tudo digitalmente, visto lá nos como é que televisores, né? Como é que fala? Os monitores, as televisões, enfim, que ficassem agora para a semana que vai acontecer ainda de artes, porque eu tô gravando hoje no dia 24, mas ainda será a partir do dia 29, se não me engano, até agosto, que vai estar acontecendo essa mostra. E outra coisa, por último, foi o jogo Minecraft, que eu pedi para que eles construíssem dentro da ferramenta. Eu vou exibir aqui algumas fotos das coisas que eles produziram, que eu achei muito relevante. Eles produziram, né, arquitetura, né, coisas que eles visualizassem na rotina deles, que são uma herança, ou então que teve uma relação bastante forte, né, em relação a, a presença, né, dos escravos aqui no nosso, na nossa, na nossa unidade federativa, né, como um todo. E dentre eles, alguns alunos escolheram, né, demonstrar, né, coisas que têm escolheram representar, na verdade, com arquiteturas que fossem aqui da nossa localidade. Você escolheu, por exemplo, o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda. Então foram escolhas locais, de um certo modo, já que eles também são do centro, então eles conseguiram já identificar de cara coisas que fossem próximas à realidade deles. E ficamos assim, com esses vídeos assim, renderizados, né? Talvez eu mostre aqui. E eu achei bastante participativa, né? A parte dos alunos. E assim, também teve um Eu Te Amo Pro, um desenho também para Pro, representando a Pro. Então é uma data evolutiva significativa, né? A gente fica feliz com os resultados dos alunos, né? Esse é o meu relato de atividade, gente. Eu espero que a gente se encontre aqui em outro momento. Mas o vídeo de hoje vai ficar só por aqui, porque senão fica muito extenso e a Pro não tem memória suficiente, infelizmente. Com a vida digital da gente, a gente hoje não tem, hoje a gente tem que pagar para ter memória, então a gente tem que aprender a excluir. E então, nosso vídeo vai ficando por aqui, mas é um prazer rever vocês. Eu espero que vocês tenham assimilado e que peguem, né, também como modelo, né, para que vocês desenvolvam também suas atividades de estágio. E não desistam do curso de vocês, não. Você iniciou, termina. Então vai ser esse concurso. PNE, vem aí, se inscrevam. Tchau, tchau.